Boa noite. Apesar da musiquinha, você não está no programa da GNT de vida saudável e tal. E a gente não está se preocupando em te dar todas as dicas de como você perder aqueles quilinhos. A nossa intenção com essa reflexão é nós refletirmos sobre a nossa vida em família. Família fit. Família fit. Esse é o nosso tema. A gente usou essa temática porque eu sei que muitos de vocês seguem diversos Instagrams de pessoas saudáveis, que vocês estão sempre antenados com as dicas, e agora a galera começa o Projeto Verão 2020 agora, né, com certeza, porque foi aquela galera também que nesse mesmo período do ano passado, tentou o Projeto 2019 e não deu muito certo. E aí sempre pensou assim, ok, todos os anos a coisa acontece, todo ano tem verão, e aí a gente vai, assim, um dia de cada vez. Mas a gente está aqui refletindo sobre como termos um ambiente familiar saudável. Essa é a nossa intenção. E como a Escritura pode nos ajudar nesse negócio. Então, primeira coisa, vamos combinar o seguinte, eu não sou nutricionista, então esqueça, apesar de olhar o meu shape aqui, invejável e tal, mas não, eu não sou nutricionista, não sou da área de saúde e tal, não sou profissional de educação física. E minha intenção não é fazer você perder os seus quilinhos e te dar dicas para isso, ou você fazer isso em família. Tem programas para isso, tá? Medida certa e tantas outras coisas. E também, a ideia é que todos nós podemos melhorar os nossos hábitos familiares. Todos nós. Eu queria que a gente partisse desse pressuposto. Primeiro, que eu não sou nutricionista, e segundo, que a gente pode melhorar. E eu digo isso porque, enquanto eu estava preparando essa mensagem, esse nosso estudo, eu percebi como é difícil a gente falar sobre família. Porque eu não sei vocês, assim, mas imagine que você foi convidado num debate sobre física quântica com os nomes da astrofísica e de gente cientista no mundo inteiro, e você é formado em biscuit, sabe? É essa sensação, quando a gente vem aqui falar sobre família. Porque eu olho para mim e falo assim, cara, eu não sou das melhores referências, não. Porque eu tenho muito problema. Eu tenho bastante. Verdade, assim, essa semana particularmente, eu não sei, mas acho que é por conta do assunto. Aí Deus se encarrega de, assim, então agora a gente vai usar da sua experiência, Rafael, você vai falar. E parece que as coisas se intensificam no nosso lar, parece que tem momentos em que está tudo bem calmo, mas tem hora que veio o furacão Katrina e diversos outros furacões aí, todo mundo junto, e fizeram acampamento na sua casa. Eu sei. Em todo lar é assim. E todos nós podemos melhorar. Toda casa, ela pode ser consertada, pode ser ajustada em algum aspecto. Existe sempre algum ajuste que a gente pode fazer. E quando nós olhamos para a Escritura, a gente percebe que isso é uma máxima mesmo. A gente pode se ajustar. Primeiro porque ao longo dessas semanas a gente já percebeu que o nosso egoísmo, essa nossa centralidade assim, na vida e significar todas as coisas a partir de nós mesmos, do nosso próprio prazer, das nossas próprias satisfações, isso é um mal. E acaba que no ambiente onde a gente deveria aprender sobre sujeição, a gente não consegue. E o lugar que deveria ser o lugar para nós crescermos e amadurecermos, é o lugar que a gente mais odeia. Eu queria que, a partir dessa nossa temática, reeducando a nossa alimentação, reeducando qual é a fonte que tem nos nutrido, a gente perceber, de fato, de onde a gente tem buscado energia para o dia a dia de família. De onde a gente tem buscado a autoridade e energia plena. E eu queria dar hoje, de forma muito prática, tá? 4 dicas para quem quer ter uma família saudável. 4 dicas para quem quer ter uma família saudável. E a primeira dica é, mude sua alimentação. Sim, a gente está pensando em reeducar a alimentação. E apesar de eu não ser nutricionista, eu fiz o meu dever de casa. E eu fiz algumas pesquisas. E eu sei que essa é a parte mais óbvia. Mudar a alimentação. Todo mundo sabe, a gente quer ter uma alimentação saudável, sim, a gente tem que mudar a alimentação. É muito óbvio, a gente tem que parar de ir no McDonald's todo final de semana e a gente tem que começar a comer direito.
Talvez você tenha uma frequência um pouco mais assídua no McDonald's ao longo da semana, então você sabe que você tem que mudar. E não importa se você é nutricionista ou não, se você não sabe absolutamente nada de dicas de uma vida saudável, dentro de você, você sente que aquele lanche no meio da semana, ele não faz tão bem assim. Ele pode fazer bem na hora, né? Até porque ninguém fica triste comendo, dando uma mordida no hambúrguer, né? Na verdade, eu vejo várias pessoas tristes na academia. Assim, vai chegando, né? Verdade seja dita. Mas a gente não fica triste quando a gente está comendo aquela comida saborosa e tal. Mas é óbvio, a gente precisa mudar a nossa alimentação se a gente quer reeducar. A gente precisa de revisar os nossos hábitos e colocar no nosso prato comida saudável. Não dá para ser aquele lanche que entope a artéria só de você olhar todo dia. A gente tem que mudar. E eu sei que isso é óbvio. Mas quando a gente traz para dentro do nosso ambiente familiar, o óbvio precisa ser dito, repetido e pregado no nosso espelho, na nossa testa de forma invertida, para que quando a gente olhe para o espelho a gente veja. A gente precisa dizer isso, sempre. E uma coisa que precisa ser dita para nós, inclusive pessoas que se entendem como discípulos de Jesus, a gente precisa mudar a nossa alimentação. E quando eu quero dizer isso, estou querendo dizer o seguinte: a gente precisa rever quem tem dado autoridade na nossa vida. De onde a gente tem se alimentado, de onde a gente tem nutrido e o que tem nutrido a nossa vida familiar. Interessante porque se tem um hábito muito ruim, um péssimo hábito familiar nosso, eu fui criado assim e deu tudo certo. A princípio eu sei, isso é normal, e todo mundo já falou, eu já falei várias vezes. A questão é que o problema não está na frase em si, mas está no que está por trás, que é o senso comum. E o que tem nos nutrido na vida familiar não tem sido retirado das Escrituras, mas sim daquilo que eu sempre vi acontecer, daquilo que aconteceu comigo, daquilo que foi feito com os meus pais, que meus pais fizeram comigo, e que minha família fez assim, e que sempre foi assim, e assim está certo. Em diversos momentos, às vezes, a coisa está certa mesmo. O problema é que, se a gente tem um compromisso em fazer aquilo que, entre aspas, deu certo, então o nosso compromisso não é com a Escritura. É com um pragmatismo. Fez, funcionou, ok. Fez, funcionou, ok. E, na verdade, se a gente for honesto mesmo, sim, minha pergunta é a seguinte, assim, deu certo mesmo? Porque a gente se orgulha em falar assim, no meu tempo era assim, esses meninos não faziam esses negócios não, esses meninos estão muito frouxos. No meu tempo, quando tinha 10 anos, eu carregava 2 latas de água e subia um morro de 1 quilômetro, e chegava lá, descarregava e descia e subia de novo, e hoje eu estou aqui. E a gente sempre traz assim as nossas experiências do passado e olha para nós hoje e fala assim, deu certo. O problema é que a gente é tão guiado pelo senso comum que a gente se mede em como dar certo a partir de outras pessoas que não deveriam ser o nosso balizador. A gente se compara, por exemplo, com o nosso colega de infância, que a gente cresceu, teve filhos e tal, mas o nosso colega de infância se enveredou por um caminho muito ruim. Aquele ali deu errado, mas eu dei certo. E como eu estou agora com os meninos, os adolescentes aqui da comunidade, eu tenho estado muito próximo deles, eu posso perceber que como a nossa geração pode ter dado certo se os nossos filhos não têm priorizado o relacionamento com Deus. Como a nossa criação pode ter dado certo se a gente não criou raízes profundas de temor e de amor a Deus nos nossos filhos? Como que a gente pode ter dado certo se no nosso lar a gente só fala, Deus me ajuda quando a coisa está caótica? Como é que a gente pode dizer que a nossa geração deu certo
se a gente não prioriza uma alimentação saudável? Como é que a gente pode dizer que a nossa geração deu certo se o psicólogo fulano, ele é a autoridade na minha vida e não a Escritura em primeiro lugar? Como é que eu posso dizer que a minha criação deu certo se eu sou eu procuro com muito mais facilidade a opinião de fulano e ciclano, mas eu negligencio o que a palavra de Deus diz sobre como eu devo viver a minha vida em família? E eu me pergunto de fato se deu certo. Eu acho que não deu muito certo. Interessante, porque são coisas óbvias, mas que precisam ser relembradas a nós. E olha o que a sabedoria bíblica diz. Salmo 1, no versículo 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Não é aquele lanche rápido que você come antes de ir para o trabalho, que você acordou assim, no susto com o despertador, e que você tinha que colocar alguma coisa na barriga porque você não ia aguentar. A ideia que a Escritura nos convida a vivermos a vida é que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, da lei de Deus, e que isso deve ser constante. Isso deve estar diante de nós a todo tempo. É uma alimentação saudável. E é interessante que, assim, agora eu vou dizer de opiniões de terceiros, porque infelizmente eu não consegui chegar nesse nível de disciplina. Mas para todo mundo que conseguiu reeducar a sua alimentação na prática, até o gole de refrigerante, ele não desce do mesmo jeito. Até aquela comida super saborosa, depois de um tempo que você ficou sem comer, quando você coloca na sua boca, não é tão saborosa assim. Ou às vezes pode até ser, na verdade, epifania, né? Aquele negócio, nossa, o universo explodindo de novo em sabores. Mas a ideia é que quando a gente reeduca a nossa alimentação, nós não olhamos mais para a nossa comida do mesmo jeito. E a ideia é que quando nós prezamos pela lei de Deus, e quando nós sentimos prazer na lei de Deus, e quando nós realinhamos o nosso coração e a nossa mente segundo a lei de Deus, então as sabedorias desse mundo perdem o sabor. Então, aquilo que o mundo diz que é bom, que é saudável, que é legal, a gente pensa 3 vezes antes. Eu sei que é óbvio, mas a gente precisa lembrar isso. A gente precisa mudar a nossa alimentação. A gente precisa parar de comer comida saudável no domingo e se encher de porqueira ao longo da semana. A gente tem que parar de prezar a igreja como um ambiente onde a nossa família é acolhida, mas o nosso lar está em pé de guerra. Não dá para a gente viver num relacionamento sincero com o Senhor, em que Ele tem autoridade no domingo só, mas nos outros 6 dias eu que mando nessa casa. Não dá. A gente precisa realinhar nossa mente e coração, entender que o Senhor, Ele tem supremacia na nossa vida. É Ele quem dita o que... Ele é o nosso nutricionista. É Ele quem diz o que a gente tem que comer. E numa segunda dica. Primeira dica, mude sua alimentação. A segunda dica, seja constante. Está ligado à primeira dica. Porque, você se consultou, foi no nutricionista, ele fez uma dieta preparadinha para você, foi tudo ali milimetricamente calculado, personalizado, mas quando chega segunda-feira, a coisa não vai para frente. Eu sei, gente, eu estou dizendo, tanto de experiência própria, quanto eu sei que ninguém pode ficar me julgando aqui não, porque não é só eu. Eu sei. A gente tem uma inconstância absurda, nós somos inconstantes. E simplesmente a nossa incapacidade de seguir uma dieta é um reflexo de um coração dúbio, de um coração perdido. A gente não é constante. A gente vive segundo os nossos próprios prazeres. A gente já conversou ao longo das semanas aqui.
O que dita os nossos caminhos são aquilo que me dá prazer e aquilo que não me dá prazer. Aquilo que me dá prazer, eu vou em direção. Aquilo que não me dá prazer, eu rejeito. E aqui a gente percebe a dica de Deus falando para a gente ser constante. Como? Olha o versículo 3 do Salmo 1. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera, como uma árvore plantada. A árvore está plantada, e ela está ali, e ela está se nutrindo do rio, e ela continua ali. A gente ainda não viu uma árvore mudando de direção e saindo assim, desgarrando das raízes e indo para outro lugar. E o nosso Senhor se encarregou de mostrar que a vida do justo é como uma árvore que se planta porque ela está ali. Ela fica, ela permanece. E como a gente é inconstante. Nosso Senhor nos ensina a bebermos da fonte que é Ele. Nosso Senhor nos conduz a esse caminho onde as águas que de fato refrigeram a nossa vida e que matam a nossa sede, e que Ele é o próprio pão que nutre a nossa vida, mas a gente busca sempre uma outra fonte. A gente está sempre querendo uma sobremesa diferente aí, porque não dá para comer aquela comida o tempo todo. E a gente acha que, de fato, Deus é como se fosse aquele prato de arroz e feijão. O nosso nível de relacionamento com o Senhor, a gente acha que Deus é aquele roscovo, né? Aquele negócio, aquele arroz com ovo, ali que, ok, vai me saciar, assim, entre aspas, não compromete, mas que não tem prazer nenhum. Muitos de nós nos relacionamos com Deus exatamente assim. A gente não sente prazer na lei de Deus. A gente não sente prazer em trilhar um caminho de relacionamento com o Senhor. A lei de Deus não apetece o nosso coração. O gosto de Deus não é o mesmo nosso. Deus gosta de uns negócios que a gente lê. Como é que pode? E a gente gosta de umas coisas que Deus odeia. O que Deus convida a nós é que sejamos constantes. Que a gente aprenda o que a gente deve comer de Deus, que a gente aprenda a se saciar nele, a depender dele. E se a gente quer ter uma transformação no nosso lar, essas duas dicas elas têm que ser obedecidas à risca. Eu falei que eu não sou nutricionista, mas essa parte do nutricionista que fala assim, você tem que seguir a dieta. Então, a gente precisa seguir essas dicas, à risca. Porque se a gente não segue, qual tem sido o balizador dentro do nosso lar? Sou eu quem dito as coisas. E aí a gente vai criando seres à nossa própria imagem e semelhança, donos de diversos universozinhos, e que esses universos entram em choque sempre e o caos está constantemente ali. Enquanto nós dependemos e confiamos no Senhor, Ele nos nutre. Ele nos dá esse ambiente de refrigério. Ele garante a água. Ele garante o sustento. Ele nos conduz exatamente assim. E aqui a gente olha as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 6, ele mostra muito claro. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E qualquer um que estiver nele, permanecer nele, é esse que vai ter vida. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus. Se nós queremos experimentar de vida e de paz nos nossos lares, a gente precisa estar ligado à videira que é o Senhor. Quando a gente olha o Salmo 1 falando desse bem-aventurado como aquele que se deleita na lei de Deus e que medita de dia e de noite, se você for bem honesto, junto comigo, você vai pensar assim, é difícil. E é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixa muito claro que Ele é a videira. Ele é o justo plantado nas correntes de água do Senhor.
ele obedeceu plenamente o Pai. Para que nós não tenhamos que viver uma carga de responsabilidades em que tudo depende de mim, onde a nossa culpa está sempre diante de nós, onde a gente vive sempre se policiando, falando que a gente tem que ser bons maridos, bons filhos, boas esposas, boas mães, bons pais, e que no desempenho do dia a dia a gente não consegue. Não consegue, eu sei. E o Senhor nos garante para a gente não ter essa culpa. O que a gente precisa é permanecer nele, sermos constantes. O que o Senhor quer? Que a gente esteja ligado a Ele, que a gente busque dele a nossa energia, os nossos nutrientes, que a dieta seja dada por Ele, que a gente não tente a consultar com um terceiro aí, que a gente tenha o sustento pleno do nosso Senhor Jesus, que a gente permaneça constante, que a gente seja ali sempre, porque aí a gente tem a terceira dica, e a terceira dica é: coma devagar. Coma devagar. Todo nutricionista diz: se você quer reeducar sua alimentação, você tem que saber o que você está engolindo. Coma devagar. E por que eu trouxe essa dica? Pense você que trabalha fora, o seu horário de almoço não é para você almoçar somente. O seu horário de almoço é para você almoçar e você responder o WhatsApp de algum familiar, é para você responder um último e-mail de alguma coisa, é para você tentar resolver alguma coisa de casa que você não vai conseguir resolver depois. E a gente vai percebendo que o nosso tempo de comida ali não é para a gente comer, é para a gente fazer tudo, e se der, a gente come de verdade. E mesmo você que trabalhe fora e não almoça em casa, mas você que almoça em casa, e você está lá, você chegou, já trabalhou de manhã e depois você vai voltar para o seu trabalho. Você chegou e tal, sentou. E você vai e coloca o seu prato e você liga o Globo Esporte, porque a gente tem que ver a resenha do futebol que aconteceu, a gente precisa estar antenado nesse negócio todo, a gente precisa também saber das notícias. E aí a sua esposa já vai e fala assim: amor, você vai de novo à televisão? Aí você desliga a televisão. Aí o que você faz? Você pega o celular. Você coloca o celular aqui do lado. E você tem que ver, olhar ali a notícia e tal. Interessante é que a gente tá, mas a gente não tá. A gente é sempre apressado. A gente não para. Primeiro porque o lema do nosso mundo é que tempo é dinheiro. E não dá para a gente perder tempo só ali com a família. Eu sei, isso, assim, alguém falando para a gente alto é meio chocante. Mas a gente vive exatamente assim. Não dá para a gente perder tempo com a família. Interessante que, por exemplo, a gente tem férias e a gente vende as férias para ter dinheiro, para a gente conseguir mais alguma coisa e depois ter um tempo com a família. A gente precisa de trabalhar dobrado para que assim a gente tenha tempo com a família e a gente possa aproveitar. A gente precisa se esforçar mais para poder sobrar tempo para a família. Porque tempo com a família não produz nada. Tempo em família é tempo perdido. E esse é o nosso problema. A gente está tão atarefado que a gente não para viver os momentos que Deus nos dá. A gente não para olhar o crescimento dos nossos filhos na mesa. Esses dias eu ri sozinho, porque eu percebi que Melina agora, ela está aprendendo a fazer carinho. Ela fala assim: faz carinho no papai. Aí ela vem aqui na minha volta. Tudo bem que o movimento não é tão carinhoso, e ela põe o dedo e puxa. Mas ela está aprendendo a fazer carinho, ela faz assim. Eu percebi que ela faz carinho porque ela tem também uma bonequinha, um neném, que ou ela está apertando, afundando o olho desse neném, ou ela está fazendo carinho. E quando ela faz carinho, ela faz assim. Sempre. Depois vocês podem fazer esse exercício no fim, tá? Ela faz isso. Faz carinho na neném. Aí ela já ri assim. O carinho é seguido de um efeito sonoro, entendeu? E eu percebi isso. Eu descobri isso. Quando a gente estava sentado. E tantas outras experiências a gente percebe porque a gente simplesmente estava lá. A gente estava presente.
A gente não estava esperando o e-mail de não sei o quê, esperando o WhatsApp de não sei o quê, e a gente estava lá. E o que falta muito dentro dos nossos lares é nós estarmos presentes. Não é só de corpo presente, não. É a gente estar presente de verdade. Presente na educação dos nossos filhos, saber o que está acontecendo na escola, o que não está acontecendo na escola, ouvir as nossas esposas nas suas inquietações, nos seus medos, nas suas frustrações. Mas tudo isso para a gente é perda de tempo. Tudo isso a gente não produz. Não dá, não pode. Não dá para ser assim. Só que entra também numa outra coisa. A gente não faz isso, a gente não se dedica como a gente deveria, porque isso leva a gente a sair da zona de conforto. E é perigoso. É um caminho sem volta. Em diversos momentos, por exemplo, eu não queria sentar em casa para a gente conversar. E o horário do almoço, o horário da comida é o tempo onde a gente conversa mesmo, né? Em algumas vezes da minha vida eu não queria sentar, porque sentar não seria simplesmente o conversar, mas ouvir coisas que eu não queria ouvir. E aí a gente se vê numa situação em que a gente está sempre escravo do nosso próprio prazer e que no meu lar eu não quero ouvir desaforo, porque eu já ouço no trabalho. Não dá. Não pode ser assim. E a gente deixa de se relacionar em família e estarmos presentes no momento, porque isso vai nos desconfortar. Isso vai fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Eu queria que vocês observassem um vídeo muito interessante. Eu tenho uma amiga minha que depois que o filho nasceu, ela começou a trabalhar só meio período. Ela quer participar mais do crescimento do filho, ela quer estar mais perto do filho. Um amigo da Bia virou para ela e disse assim, mas pô, Bia, trabalhando só meio período você nunca vai ficar rico. E é verdade, a Bia ela ganha menos dinheiro porque ela trabalha menos. Mas esses dias eu encontrei a Bia e ela está mais feliz que o Bill Gates. Eu tenho um outro amigo que está me encontrando no almoço que ele recebeu uma proposta de promoção, ele ia ganhar mais, só que ele ia ter que trabalhar mais. E ele disse, não vale a pena. Eu vou ganhar, sei lá, R$ 800 a mais e vou perder as minhas amigos com a minha filha. Entre ganhar R$ 800 a mais e passar as manhãs abraçado na piscina vigiando, esse meu amigo preferiu a segunda opção. Participar da criação do filho, estar perto dos filhos enquanto eles crescem, tem uma série de vantagens. O filho fica mais seguro, a sua esposa pode fazer outras coisas, né? O seu companheiro pode fazer outras coisas, você divide as questões da casa, as questões familiares, da educação, e tem uma série de vantagens para você. Você desperta um monte de hormônio, mano. Quando você abraça uma criança, você desperta uns hormônios de prazer, você fica menos estressado, mais feliz, seu coração bate melhor, você não gasta aquela grana no cardiologista, no psicólogo, no tratamento. Então, participar do crescimento do filho realmente, às vezes você tem que trabalhar menos, às vezes você vai ganhar menos, pode ser que você não fique rico. Ah, mas você tem que investir na carreira, as pessoas dizem, eu concordo. Muitos pais, depois de passar as manhãs com os filhos, trabalham um dobro quando estão, né, de tarde ali na função do escritório. Muitos pais colocam os filhos no banho, e depois contam histórias, e aí eles dormem, e aí de madrugada eles vão para frente do computador para responder todos os e-mails, para trabalhar mais. Muitos pais, muitas mães trabalham o dobro quando estão trabalhando. Mas quando não estão, eles estão perto dos filhos, vendo os filhos crescerem. As pessoas dizem assim, você está largando a sua vida por causa de um filho. Não é bem a sua vida, né? Seus filhos vão crescer, eles vão provavelmente ficar adolescentes, eles vão querer passar os finais de semana junto com os amigos, vão querer morar sozinho logo. E aí, mano, talvez seja a hora de você fazer um curso sobre um negócio. Pode ser que você nunca fique rico, é verdade, mas tanta gente trabalha tanto e nunca fica rico também, mano. O nosso tesouro, a gente sabe onde está. Esse é o nosso tesouro.
Os filhos são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. E que eu queria trazer um exemplo bem prático, porque eu sei que a gente está falando de filhos, mas pense num contexto familiar. Tudo que a gente produz a dois, em família, é bênção de Deus. E não tem dinheiro que compre isso. Coma devagar. Aproveite os dias. Aproveite os momentos. Esteja presente. Valorize o tempo em que você está com a sua família. E a última dica. Ame mais. Eu sei que não tem nada a ver com a família fit, mas tem tudo a ver, tá? Ame mais. E por que eu digo ame mais? Porque nós entendemos a partir da Escritura que amor não são simplesmente palavras bonitas a serem ditas. Amor são atitudes. Amor são gestos. Amor é demonstrado na nossa sugestão, na nossa capacidade em obediência. O amor é demonstrado em gestos que demonstram a nossa entrega para as pessoas. E exatamente essa é a lógica que Deus estabelece. Quando a gente olha, por exemplo, ainda no Evangelho de João, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus nos ensina que amor de verdade é quando a gente se entrega, é quando a gente se doa. Amor de verdade é quando a gente não olha simplesmente os nossos próprios interesses, mas pensa no todo. Amor de verdade no seio familiar é quando a gente não pensa simplesmente na nossa própria satisfação. E aí quando a gente chega depois de um dia absurdo de trabalho, em vez de você se prostrar já para abrir a sua gelada e assistir o jogo do Flamengo, você para e você vê, peraí, meus filhos, como eles estão? Minha esposa, como é que ela está? A família não é um lugar onde cabe egoísmo. E é por isso que uma dica para a gente viver um ambiente familiar saudável é a gente amar mais. E a gente continua vendo isso na carta do próprio apóstolo João, quando ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E essas palavras, elas devem servir de encorajamento para você que não recebeu o amor do pai, ou não recebeu o amor da sua mãe, ou que o seu ambiente familiar onde você cresceu não foi o lugar mais amável da sua vida. O Evangelho, ele quebra o ciclo. O Evangelho, ele nos coloca, ele nos dá o amor que a gente não recebeu, para que a gente seja capaz de, no nosso lar, a gente criar esse ambiente de amor pleno, onde a gente se doa, onde a gente se entrega. E eu confesso que eu não sou das pessoas que fala, eu te amo. E isso, inclusive, é um dos furacões dentro de casa, assim, em família. A minha esposa, ela fala, ela gosta de falar. Uma pessoa que usa bastante a sua boca, assim, para falar, né? E eu não sou muito disso. E o que Deus confrontou demais dentro de mim é que eu não sou de falar, eu não sou muito de falar, porque eu também não sou muito de fazer. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E não tem essa coisa de, eu tenho uma dificuldade em falar, eu não sou dessas pessoas, eu te entendo, eu sei. Mas o Evangelho nos constrange a sermos diferentes. O que a gente fala encontra respaldo naquilo que a gente faz. E a gente precisa externar amor. A gente precisa amar mais. E não adianta a gente amar de uma forma egoísta, a gente precisa amar de forma que a pessoa entenda. E amar é libertador. Demonstrar amor é libertador. Quando nós vivemos nesse ambiente de amor, de carinho, de generosidade, de afago, eu não consigo imaginar os nossos filhos rejeitando isso. Quando a gente demonstra
em ações e em palavras. Quando a gente une o nosso discurso com a nossa prática, nós estamos trilhando exatamente o caminho que a Escritura nos diz para trilhar. Ensine a criança no caminho que deve andar. No caminho, não é apontando o caminho. Não é dizendo, é por ali, vai lá, estou aqui. Mas pode ir indo, vai lá. Deus amou o mundo tanto que Ele deu o seu Filho, para que quem nele crê não morra, mas viva eternamente. Esse é o maior eu te amo que a gente poderia ter ouvido. E essa declaração de amor tem que nos conduzir em amor dentro dos nossos lares. Isso não pode simplesmente fazer sentido no domingo. Isso precisa moldar as nossas relações com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais. Eu me vi hoje fazendo os últimos ajustes nesse texto e Melina apareceu assim, aquele jeitinho, e chegou na cadeira e eu estava vendo de novo esse vídeo. E aí, e isso é interessante porque Melina não está entendendo muita coisa, mas eu falei para ela assim, eu te amo, minha filha, e eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Ela não estava entendendo nada, mas eu estava entendendo que quando a gente demonstra o nosso amor pelas pessoas, a gente está reverberando o amor de Jesus Cristo naquela cruz por cada um de nós. E as nossas famílias precisam disso. A gente precisa falar. A gente precisa demonstrar. O nosso lar precisa de ser esse ambiente cheio de amor. Porque o nosso Deus é um Deus cheio de amor que acolheu a nós na sua casa, para que a gente fosse família com Ele. Para a gente ir para casa. Primeira dica. Alimente-se da sabedoria bíblica e aprenda a ressignificar seu lar. Jesus, o nosso Pai, o nosso Senhor, Deus, Ele é o nosso nutricionista. É Ele quem diz o que a gente tem que comer, o que deve ser nutritivo para nós, do que a gente deve se alimentar. Segundo, esteja presente de verdade em seu lar e compreenda melhor sua família. A gente só consegue saber os dilemas, as lutas, as dores de cada um se a gente estiver prestando atenção. A gente só consegue falar o que a pessoa precisa ouvir se a gente for capaz de perguntar. Não tem como a gente responder uma pergunta que a gente não deu ouvidos. Que a gente esteja presente. Em terceiro, ame sem medida, na certeza de que você já foi amado incondicionalmente por Jesus. Que a gente seja sempre disposto a amar e caminhando em direção a amar incondicionalmente, porque já fomos amados incondicionalmente pelo nosso Pai. Que a gente não ache que é uma fraqueza falar eu te amo e demonstrar afeto e agir em atitudes onde nós nos negamos. Porque o nosso Senhor Jesus negou-se a si mesmo e recebeu do Pai toda a glória. Nós seremos glorificados com Jesus. Nós partilharemos da mesma glória que o Pai deu a Ele. Se nós vivermos segundo os seus mandamentos. E o mandamento do nosso Senhor é: ame a Deus de todo o seu coração e ame ao próximo como se fosse você. Que os nossos lares vivam um renovo de Deus. Amém?